Eu sei, toda pessoa familiarizada com o universo de Shazam sabe que diversos personagens da Fawcett foram inspirados em termos de visual, né, de feição, em pessoas reais da época. E claro, é divulgado aos montes que Capitão Marvel, vulgo Shazam para as gerações mais novas, teve seu rosto inspirado no ator Fred MacMurray. Mas e se eu dissesse que podem ter enganado você esse tempo todo? Como é que é? Pois é. Tá, mas o próprio Cici Beck, co-criador do Capitão Marvel, afirmou que se inspirou no ator para fazer o rosto do Capitão Marvel. Ele falou mesmo? Diferentes fontes confirmam isso. Ele falou em entrevistas, em artigos do próprio Punho, E se eu e por aí dissesse vai, que alguém de dentro da própria Fawcett, do departamento de arte, disse que não foi bem assim. Que muito provavelmente Cici Beck falou que foi o ator Fred MacMurray porque foi conveniente na época e resolveu sustentar isso até o fim. Por essa vocês não esperavam, né? Eu acho que eu plantei uma dúvida na cabeça de vocês. E se essa introdução te deixou no mínimo curioso ou curiosa, já deixa o like. Você vai se surpreender com o que eu vou mostrar neste vídeo. E como, até onde eu sei, não tem outro canal focado exclusivamente no universo ficcional de Shazam aqui no YouTube, pelo menos não em português, já se inscreva nesse canal, ative as notificações e considere se tornar membro aqui do canal, tá? Ok! Enquanto você faz isso, eu vou rodar a vinheta porque você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Já virou senso comum dentro da comunidade de fãs o fato de que Cici Beck se inspirou no ator Fred MacMurray para desenhar a feição do Capitão Marvel. O próprio Cici Beck já afirmou isso em entrevistas e artigos que ele mesmo escreveu, né? Assim como afirmou meu alter ego antes da vinheta. A grande questão aqui é, será que ele se baseou mesmo ou foi o que se convencionou dizer e as pessoas compraram a ideia? Por que eu estou colocando isso em questão? Porque, como eu disse no início, um colega de trabalho de Cici Beck, artista, desenhista e ilustrador do Capitão Marvel, de dentro do departamento de arte da Fawcett, afirmou que a história não foi bem assim. E antes de eu falar dessa pessoa que foi muito importante, importantíssima para a família Marvel, né, eu quero que vocês prestem atenção nesse exercício que eu vou fazer agora com vocês. Olhem bem para essa imagem da feição do Capitão Marvel. É a capa original da Wiz Comics número 1, né? Que acabou sendo descartada como capa e ficou apenas como capa da edição de rascunho. Ou, se você preferir, repare na capa da Wiz Comics número 1 oficial, que, como a gente sabe, saiu sem o número da capa e com o número 2 no miolo, e o pessoal gosta de chamar de edição número 2. Agora, me digam vocês, com qual imagem a ilustração mais se parece? A número 1 ou a número 2? Olhem com calma, reparem nos detalhes, escrevam nos comentários depois se vocês preferirem. Agora, vamos ver como o desenho da feição do Capitão Marvel acabou ficando estabelecido. Eu vou pegar o rosto de duas edições dentro da fase inicial, mas já da transição do ano 1 para o ano 2. Essa aqui é da primeira edição de Captain Marvel Adventures, com data na capa de março de 1941, e a da Special Edition Comics número 1, que é de metade de 1940. Agora, comparem com todos esses rostos aqui. Com qual imagem a ilustração mais se parece? Vou deixar vocês olharem com atenção, reparem nas possíveis semelhanças. Então, vamos aos fatos. Cici Beck disse que se inspirou no ator Fred MacMurray para a feição do Capitão Marvel. E Nelson Bridwell, um dos principais nomes pela introdução do Capitão Marvel na DC na década de 1970 e também na década de 1980, em uma revista especial intitulada Shazam From the 40s to the 70s, afirmou que com o tempo, por causa da face mais arredondada do Capitão, Cici disse que o rosto ficou mais parecido com a do ator Jack Oakie.
Nas palavras dele, o artista escolhido para ilustrá-lo, ilustrar o Capitão Marvel, foi Charles Clarence Beck, um artista da equipe da Fawcett. Beck, de 29 anos, veio direto de um trabalho em uma revista de cinema e possivelmente inspirado por uma sequência de sonho em que a estrela que é o ator Fred MacMurray, se tornava uma espécie de super-herói, modelou o Capitão Trovão, na época chamado Capitão Trovão, em Fred MacMurray. Mais tarde o rosto ficou mais arredondado e se admitiu que o capitão tinha se parecido um pouco mais com o ator Jack Oakie. E aqui tem duas coisas. Primeiro, o filme de Fred MacMurray, que tem uma sequência de sonho em que o personagem se tornava uma espécie de super-herói, é o filme No Time for Love, que só foi lançado em 1943. Segundo, considerando que Bridwell trabalhava diretamente com C.C. Beck na DC, vamos dizer então que isso que o Bridwell falou seja verdade. Então aí nós já temos duas referências visuais para o Capitão Marvel. Mas vamos adiante. Em um outro texto intitulado Diga Shazam ou talvez Schmeling, Roger Deakins defendeu a ideia de que talvez Fred MacMurray não fosse o único modelo possível para o Capitão Marvel. Deakins, que é um modelista para filmes, foi ele que criou o rosto do Alien, reparando no fato de fazer personagens de quadrinhos se parecerem com astros de cinema, ele resolveu se debruçar sobre seu personagem favorito, o Capitão Marvel, para ver com quem o Capitão Marvel se parecia. E ele chegou à conclusão que Capitão Marvel se parecia muito, ou se parece muito, mas muito mesmo, com um boxeador alemão muito conhecido nas décadas de 1930 e 1940, chamado Max Schmeling. Além disso, Deakins verificou que outro ator poderia ter sido considerado como uma cópia do Capitão Marvel, o ator Don McGowan. Claro que esse exercício aqui que apresentei, feito pelo Roger Deakins, foi só mesmo uma brincadeira, mas ela serve e funciona muito bem para o que vem a seguir e que vai fazer todo sentido. Okay. Depois do que eu apresentei até aqui, nós temos ninguém mais, ninguém menos que Mark Schweiz, que foi um dos principais artistas da Fawcett, que trabalhou com o Capitão Marvel, mas que foi responsável por visualizar a Mary Marvel, por desenvolver a concepção visual da Mary Marvel, que também teve inspiração em uma atriz. Mark Schweiz foi um dos principais nomes na Fawcett Collectors of America. E aqui eu preciso fazer um parênteses muito importante. Caso você não saiba, nos Estados Unidos, os quadrinhos da Fawcett e a Fawcett como um todo, na verdade, se tornaram uma espécie de produção, de produto cult. Assim como tem os Star Trekkers, o pessoal do Dungeons and Dragons, existe um clube, um fandom organizado do pessoal ficcionado pela Fawcett. E eles possuem uma revista que hoje é majoritariamente um encadernado dentro de uma outra revista especializada de quadrinhos, que reúne então lembranças, curiosidades e um monte de entrevistas. É realmente um fandom organizado. C.C. Beck escreveu artigos editoriais, toda a galera da nata dos quadrinhos contribuiu e contribui nesse fandom. Tanto é que esse fandom é a minha principal referência para a historiografia dos quadrinhos da Fawcett e do universo ficcional de Shazam aqui do canal. Tem até uma edição comemorativa, que é essa aqui, que reúne as melhores matérias já publicadas e faz um compilado bem completo da história da Fawcett e do Capitão. Esse aqui é o Santo Graal. Uma bala 9mm que atiraram no Superman. Mas voltando para o nosso assunto aqui, Mark Schweiz disse que quando ele estava olhando o encadernado das histórias da Fawcett, ele olhou para as primeiras capas da Wiz Comics, para as primeiríssimas imagens daquilo que ele chamou de Capitão Trovão, Capitão Marvel, ou seja, primeiro aspecto visual do Capitão Marvel, e ele constatou o seguinte, ele bateu o olho e disse, é Tom Tyler. E havia razões bem sólidas para que ele pensasse que a referência visual era Tom Tyler. Primeiro, Fawcett foi, muito provavelmente na época, a editora que mais publicou revistas sobre filmes de cinema.
Tanto é que, segundo Mark Swayze, quando o pessoal de Hollywood ia para Nova York, né, geralmente eles ficavam no hotel que ficava do outro lado da rua onde estava localizada a Fawcett. Até aí tudo bem, né? Porque tanto Fred MacMurray quanto Tom Tyler eram atores. Mas segundo, agora vem um outro elemento. Em 1941, especificamente no dia 28 de março de 1941, estreou no cinema a cinesérie As Aventuras do Capitão Marvel, estrelado por quem? Por quem? Tom Tyler. 28 de março de 1941, dá cerca de 13, 14 meses desde que a Viz Comics foi pro ar, certo? Agora pense o seguinte, quanto tempo vocês acham que leva para produzir uma temporada de 12 episódios de uma série gravada em película, incluindo escalação de atores, compra de direitos autorais, filmagem, montagem? Agora compare esse intervalo de tempo retroativamente com o lançamento da revista. Quanto tempo sobra? Mark Swayze estimula a nossa imaginação com o seguinte cenário. Ele diz o seguinte: Capitão Marvel chegou às telas em 1941. Na minha opinião, essas séries de filmes, como Roma, não foram feitas em um dia. Então vamos juntar alguns fatos e um pouco de imaginação e criar um pequeno cenário nosso. É possível que essas primeiras conversas sobre um filme do Capitão Marvel tenham ocorrido não em Hollywood, mas na cidade de Nova York, bem nos nossos escritórios lá em cima, é claro. Você não consegue ouvir? Agora, antes de irmos para a costa oeste, você pode me dar uma imagem recente desse Capitão Marvel para nosso departamento de elenco? E aí o Mark Swayze abre um parênteses nesse exercício imaginativo dele. Ele diz assim: você tem que acreditar em mim. Nosso pessoal, no andar de cima, não saberia distinguir uma imagem recente do Capitão Marvel de uma imagem recente de Confúcio. E ele continua o exercício imaginativo. Por quê? Sim, aqui está uma imagem que alguém deixou na minha mesa alguns meses atrás. Olhando do lado de Hollywood, imagine a reação do departamento de elenco. Para uma série? Sobre um personagem de histórias em quadrinhos? Qual é o critério? Sua média de rebatidas? Procuramos um graduado em artes dramáticas ou alguém que se pareça com esse desenho que veio da editora? E o assistente de direção de elenco? E o chefe? Vamos ver esse desenho de novo. Ei, ele se parece com um ator que eu conheço. Tom Tyler. Coloca ele na linha. Assim, né, gente? Claro que todo esse cenário aqui foi um exercício imaginativo feito por Mark Swayze, dada a semelhança do Capitão, não com o ator Fred MacMurray, mas sim com Tom Tyler. Mas agora vamos ao que realmente pode ter ocorrido, e aí pode ser que vocês se decepcionem um pouquinho, mas segundo Mark Swayze, Capitão Marvel não foi inspirado em um ator específico, mas ele era uma composição. Como era comum fazer desenhos na época. Você tem uma biblioteca de referências, pega um elemento dali, outro elemento de lá e pronto. E eu acho que eu devia estar anotando isso tudo, não? Assim, o pessoal também fazia com carros, por exemplo, né? Você pega diversos elementos e de repente você tem um carro que é um carro indefinido. Isso era inclusive uma orientação editorial, porque, por exemplo, segundo Mark Swayze, se um roteiro diz que um carro vai se despedaçar, vai quebrar, é melhor que seja um carro indefinido para que a editora não seja processada pela montadora, né? Porque aí a montadora chega e diz assim: por que você usou o meu carro nessa história? Tá chamando o meu carro de ruim? E no caso do Capitão Marvel, como a Fawcett era uma das maiores, se não a maior publicadora de revistas sobre filmes, e como C.C. Beck já estava há 5 anos trabalhando na Fawcett, e como ele trabalhava justamente com as revistas de filmes, antes de ser designado para desenhar as histórias do Capitão Marvel, C.C. Beck fez uso de uma biblioteca de referências para que a Fawcett, né, dispunha então para pensar as feições do Capitão Marvel. E o próprio C.C. Beck disse que ele possuía uma série de imagens de rosto de referência. E assim, para você conseguir entrar na linha de produção de um quadrinho, até você se familiarizar com o traçado que você quer imprimir, você precisa também, além de tudo, desenhar rápido. E como você acelera o desenho? Copiando referências, isso é, sem ter que criar do zero. Depois, quando você fica mais confortável com o desenho, com o traçado, já estabeleceu as referências,
você começa a relaxar e o personagem acaba ganhando características mais próprias, né? Como aconteceu a partir do ano 2 do personagem, quando o rosto ficou mais arredondado e mais característico, né? E aí assim, né? Como se não bastasse toda essa loucura, essa confusão, esse boom assim na cabeça, ainda tem um outro elemento. Outros atores também reivindicaram semelhança com o Capitão Marvel. Roscoe Fawcett, né, que foi um dos filhos do fundador da Fawcett e um dos idealizadores do Capitão Marvel por parte da direção da editora, né, ele também foi diretor de circulação das revistas. Ele disse numa entrevista que certa vez conversando com o ator Cary Grant sobre como eles podiam apresentar o ator em uma das revistas, o ator respondeu: "Mas vocês já estão fazendo isso. As pessoas ficam me falando que eu pareço com o Capitão Marvel." Então assim, pode ser que mais tarde Cici Beck acabou assemelhando o personagem, né, o Capitão Marvel, a um ou outro ator, né? Fred McMurray, talvez Tom Tyler, talvez algum outro. Mais tarde em sua vida, quando ele provavelmente estava sendo comprimido pelo sistema de linha de montagem, né, isto é, sendo um escravo da produção, ele pode ter começado a espelhar um ator específico. Depois que uma semelhança foi notada e a notícia se espalhou e seus criadores a pegaram, né, a ideia da semelhança, como uma boa matéria de entrevista, os meninos da loja podem ter começado a se inclinar para a coisa do Fred McMurray. Em outras palavras, se o pessoal está falando por aí, vamos dar corda, né? Porque daí o pessoal continua falando do Capitão Marvel. Vale lembrar que quando a notícia ocorreu, o próprio Fred McMurray não ficou contente e ameaçou processar a editora, sendo depois então desaconselhado por sua esposa, né? Então assim, né? De uma maneira bem objetiva, o fato é que a feição do Capitão Marvel é, no fundo, uma composição, né? Um composite, artisticamente falando. Mas, para todos os efeitos, foi inspirada em Fred McMurray, né? Da mesma forma como o Capitão Marvel surgiu na Wiz Comics número 1, que, para todos os efeitos, a gente chama de Wiz Comics número 2, né? Tem uma explicação sobre isso nesse vídeo aqui. E, assim, tudo isso, no fundo, é reflexo do caldeirão efervescente que era a Era de Ouro dos quadrinhos, e isso tudo prova o quanto o Capitão Marvel e todo o seu universo ficcional são singulares. E a todo esse trabalho de todo esse pessoal, a todo esse fandom existente do Capitão Marvel, que permite que possamos conhecer todas essas histórias, teorias, curiosidades, né? Já que a gente também faz parte desse fandom, a gente só tem uma única coisa a dizer. E eu vou deixar dessa vez vocês dizerem. Em 3, 2, 1.